Para todos sempre seja louvado o nome excelente de Jesus Cristo. Sinais da volta de Cristo é o tema que nós estamos estudando dentro da série 1, os sinais de Mateus capítulo 24, dentro da abordagem 50. Nós vamos estudar agora, continuando sobre guerras e rumores de guerras, na nona ministração. Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, o seu companheiro de estudo nesse assunto tão importante para a época que nós estamos vivendo. Na ministração anterior, nós estávamos falando, dentro desses episódios de atentados terroristas, estávamos falando sobre o domínio global em que os Illuminatis têm exercido nesse tempo sobre a população do planeta. E agora nós continuaremos no mesmo ponto que nós terminamos, sabendo que eles estão dominando sobre tudo e que há aí em processo um extermínio de 80% da população global. E por onde é que eles vão começar? Eles vão começar pelos problemas naturalmente, Veja bem, o anticristo, o iníquo, ele não vai querer um mundo muito difícil de se governar, Então, os primeiros a serem exterminados serão os pobres, os presos, os doentes, os marginalizados, os negros, grupos em condições de internação coletiva, sim. Os grupos minoritários, esses grupos que ficam lutando por direito, minoria que lutam por direito. Então, os soldados da nova ordem mundial, que não será a polícia, evidentemente, a polícia vai acabar. Esses soldados, eles terão direito de julgar, de condenar e de exterminar. Não está longe disso. Hollywood já mostrou isso para nós todos, É só ver a série aí de Robocop e nós percebemos os acontecimentos. Sabe por que Satanás informa com antecedência o seu plano de extermínio, o plano que ele tem a executar? Porque o nosso Deus, ele é justo. Exatamente. E jamais permitiria que eu e você fôssemos pegos de surpresa. Então Deus nos dá a chance de ver, de conhecer e de nos prepararmos para isso. Então não deixe de buscar Deus por último. Priorize Deus na sua vida. Hoje, o momento de buscar Deus é agora. É nesse momento. Não há para ficar alheio a tantos acontecimentos, amados. Tantas evidências que estão aí aos nossos olhos. O fim já está aqui. Não há mais tempo. A palavra do Senhor nos diz em Jó, no capítulo 9, versículo 24, a terra está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízos dele. E se não é ele o causador, quem é logo? Então veja que a palavra diz que a terra está nas mãos dos perversos. Então, chamando a atenção para a América do Norte, não apenas para o investimento de bilhões de dólares no programa estratégico de Guerra nas Estrelas, exatamente, mas nós sabemos que esse é o principal projeto ainda da defesa militar dos Estados Unidos, mas nós queremos chamar a atenção prioritariamente para a defesa interna, exatamente, principalmente a dos aeroportos. Então perceba que o atentado do dia 11 de setembro, que nós estamos dando continuidade falando sobre ele foi feito a partir de aeroportos, não foi feito a partir da estratosfera. Então, a tragédia ocorrida nos Estados Unidos, ela não encontra paralelo na história mundial. Veja que a atrocidade que a humanidade foi acometida, E o que nos preocupa, na verdade, o que mais nos preocupa é que ninguém sabe a quantos andam, o poderio nuclear, o poderio biológico do Oriente Médio. Exatamente. Então, a intolerância e o totalitarismo associados
as diferenças sociais, as diferenças religiosas, as diferenças econômicas nos levam a cenas catastróficas, né? Cenas de terrorismo como as que foram vistas no dia 11 de setembro de 2001. Né? Então nós percebemos que ali os três grandes símbolos do poder americano, a maior potência mundial, foram atacados. O poder financeiro, o poder militar e o poder político. Assim então começou a maior investigação da história americana. Exatamente. Nenhuma outra tragédia foi tão documentada como esta. E comentada, evidentemente, até os dias de hoje. Né? O FBI, ele identificou uma teia de 19 suspeitos, todos ligados ao inimigo declarado. Ao inimigo declarado, na época, nos Estados Unidos, né, a Al-Qaeda, cujo líder do grupo era o saudita, né, Osama Bin Laden. O terrorismo no mundo moderno, ele constitui uma rede em que apresentou o então milionário saudita Osama Bin Laden como o terrorista mais perigoso do planeta. Exatamente isso. Ele foi caçado pelo FBI, sim, a Polícia Federal Americana. O governo iniciou oferecendo pela cabeça de Osama Bin Laden a bagatela de 5 milhões de dólares. Começou oferecendo 5 milhões. Aumentou a oferta para 15 milhões de dólares e chegou a 50 milhões pela cabeça de um terrorista. Amados, as instituições encarregadas de proteger os Estados Unidos da América, elas foram incapazes de lidar com a ameaça. Uma ameaça que jamais puderam imaginar. Olha o despreparo, olha a negligência. Informações vitais não foram partilhadas entre as agências governamentais. Uma falha do governo como um todo, um conjunto, e assim, sem uma direção precisa, os militares não sabiam como intervir. Os caças não fizeram um ataque, uma interceptação. Em ataque aparentemente simples, frustrou o sistema caríssimo de defesa dos Estados Unidos da América, que encontrava-se em pleno funcionamento no momento, na época. De maneira, queridos, que o ataque terrorista, ele impulsionou os Estados Unidos à guerra contra o Afeganistão, ao custo de mais de $1 trilhão. Somente com a segurança interna americana, o governo gastou mais de 80 milhões de dólares. Exatamente. Só para a segurança interna. Então, certamente, esses foram os piores ataques terroristas da história da humanidade moderna. Exatamente. E com certeza, creia nisso, com certeza, os mais dramáticos e letais da história moderna. Do terrorismo. O terrorismo. A escala de ataques, essa escala, ela foi catastrófica. Mas, mesmo assim, não é comparável a um ataque nuclear de pequena escala numa área urbana, por exemplo, né? Entendemos, amados, que ainda que os Estados Unidos, na época, falavam tanto, né, na criação de um escudo antimíssil, eles mostraram a sua vulnerabilidade. Ataques tecnologicamente
mais baratos, mais banais do que um ataque nuclear. A partir daquele episódio, para você ter ideia, todas as agências governamentais envolvidas, elas fizeram mudanças radicais. Tinha que mudar, evidentemente. Não poderia continuar da mesma maneira. As agências de inteligência foram forçadas a trabalhar em conjunto. Sim, se antes cada um falava uma língua e não trabalhava em conjunto, a partir de agora tem que começar a trabalhar em conjunto. A segurança nos aeroportos foi ampliada. E militares e civis, radares e operações de tráfego aéreo se mesclaram para falarem a mesma língua. Existe um princípio. Gênesis capítulo 11, versículo 1 até o versículo 7, a palavra de Deus nos deixa claro, ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu o quê? Partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinear. Veja, atente à palavra de Deus, amados. Continuando, e habitaram ali. E disseram uns aos outros, versículo 3, vinde, façamos tijolos e queimemo-los. Queimemo-los bem. Os tijolos serviam-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até os céus e tornemos célebre o nosso nome. Para que sejamos, ou melhor, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Veja que naquela época, na Babilônia, os homens já tiveram essa ideia. O que dizer hoje, no século 21? Versículo 5. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse, versículo 6, Gênesis 11, 6. E o Senhor disse, eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. Olha que Deus diz quando o povo está unido e fala uma só língua. Não há restrição. E o versículo 7, o Senhor diz, vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem do outro. Então é necessário que uma força suprema desça para confundir, quando o plano é maligno. Em relação à queda das torres gêmeas, nós temos profetizados em Isaías capítulo 2, versículos 12 e o 15, porque o dia do Senhor dos Exércitos será contra todo soberbo e altivo e contra todo aquele que se exalta, para que seja abatido. Versículo 15. Contra toda torre alta e contra toda muralha firme. Foi o que aconteceu em Nova York, no dia 11 de setembro de 2001. Ainda no profeta Isaías capítulo 30, versículo 25. Em todo monte alto e em todo outeiro elevado haverá ribeiros e correntes de águas. No dia da grande matança, quando caírem as torres. Já havia sido profetizado. Deus já havia profetizado. Janeiro do ano 2002, em Nova York, um adolescente de 15 anos de idade, ele pegou um avião modelo Cessna, um monomotor, cruzou a base aérea que controlava os ataques ao Afeganistão, sem interceptação nenhuma. Aquele jovem, aquele adolescente, ele voou durante 15 minutos e colidiu contra um edifício. Você acredita isso? Aconteceu. Foi encontrado um bilhete que dizia que ele era um grande admirador de Osama Bin Laden. Isso mostra a vulnerabilidade,
o despreparo, por que não dizer, melhor dizendo, por que não dizer assim, dos Estados Unidos. A negligência. Janeiro do ano 2002, em St. Click, Estados Unidos, foi gasto 300 milhões de dólares para garantir os Jogos das Olimpíadas de Inverno que iniciou no dia 8 de fevereiro do ano de 2002. Com 17 dias de duração, teve aquela Olimpíada. Isto para manter a imagem e evitar escândalos, evitar atentados, garantiu o ministro de Segurança daquele país. Ele afirmou, na época, que naqueles dias, aquele lugar seria o lugar mais seguro do planeta. Exatamente. O mês agora é abril e o ano 2002. Um adolescente entra em uma escola na Alemanha e mata 17 pessoas. Entre os mortos, 14 professores. O ex-aluno de 19 anos suicidou-se em seguida. Seu nome era Robert Krustan Hausen. No dia 19 de agosto do ano 2002, a Al-Qaeda, Afeganistão, estava produzindo e testando armas químicas em cães. Exatamente isso. Foram encontradas fitas de vídeo provando isso. Evidentemente que os Estados Unidos ficou chocado. Outubro do ano de 2002. 41 chechenos foram mais de 500 reféns. Exatamente. 41 chechenos, eles fizeram, a palavra é essa, 41 chechenos fizeram mais de 500 reféns. Exatamente. Em um teatro em Moscou. Ali morreram 160 pessoas, entre rebeldes e reféns. No dia 11 de março do ano de 2004, maior ataque terrorista da Europa. Assistimos. Ocorreu o mais brutal atentado. Foi o pior atentado terrorista à bomba da história da Espanha. Com 201 mortes e 1.463 feridos. Foram 10 explosões em série nas estações de trem em Madrid. ETA ou a Al-Qaeda de Osama Bin Laden? É uma pergunta. 2 de abril do ano de 2004. A polícia israelense, ela invade Mesquita Al-Aqsa e havia ali um conflito em resposta às pedras dos palestinos sobre os judeus que oravam no Muro das Lamentações. Os palestinos lançavam pedras. O muro ficou sem judeus, para você ter ideia, naquela data. Coisa raríssima, raríssima. No dia 3 de setembro do ano de 2004, tivemos o sequestro terrorista na Rússia, em que terminou em tragédia. O sequestro em massa vira massacre na escola em Beslan, no sul da Rússia. Exatamente. Separatistas chechenos e Al-Qaeda de Osama Bin Laden, suicidas, provocam 53 horas de pesadelo para mais de 1.500 reféns. Exatamente. Entre estes, aproximadamente 800 reféns eram crianças e adolescentes. 40 terroristas mataram mais de 400 pessoas e feriram outras 700. No dia 9 de setembro do ano de 2004,
terroristas oferecem 20 milhões de dólares para quem capturar o presidente da Rússia, Vladimir Putin. Havia uma oferta para quem capturasse o presidente da Rússia. No dia 11 de novembro do ano de 2004, morreu Yasser Arafat, em Perse, na França. Ele foi velado no Cairo, no Egito, e enterrado no quartel-general de Ramallah, na Cisjordânia, onde viveu confinado os 25 últimos anos da sua vida. Sua obstinação era empenhada durante toda a sua vida, nós sabemos disso, na criação de um Estado palestino, tendo Jerusalém como capital. No enterro, então, foram oferecidos com honras militares, porém não com honras de chefe de Estado, né? O desejo de Arafat, evidentemente, ele não foi cumprido. Ele desejava ser enterrado na esplanada das mesquitas em Jerusalém, porém Ariel Sharon, que era o primeiro-ministro de Israel na época, ele declarou que onde foram sepultados os profetas não havia lugar para terroristas, né? Então, isso foi o que aconteceu na época, essa foi a declaração do primeiro-ministro. Os locais mais sagrados para o islamismo, né? Nós sabemos, em primeiro lugar, é a Meca, que fica na Arábia Saudita. Em segundo lugar, Medina, que também fica na Arábia Saudita. E em terceiro lugar, é a esplanada das mesquitas, que fica em Jerusalém. Durante 35 anos, Arafat ele permaneceu no cargo de presidente da Autoridade Palestina. Então, nós conhecemos a sua trajetória, né? Os seus feitos, né? Abu Mazei, com 79 anos de idade, era o segundo homem da Organização para a Libertação da Palestina, a OLP, né? Que, na verdade, é um partido político da Autoridade Palestina, né? O primeiro, evidentemente, era Yasser Arafat. Ele cogitou como seu sucessor na época Ahmed Horey, né? Então, mas ele partiu sem ver o seu desejo cumprido, o seu desejo maior, que era, evidentemente, um Estado palestino, né? Tendo como capital a cidade de Jerusalém. No dia 7 de julho do ano 2005, nós tivemos um atentado terrorista no metrô, trem e ônibus, assim, ônibus de 2 andares na cidade de Londres, né? Onde deixou ali um saldo de mais de 50 mortos e 200 feridos. No dia 25 de janeiro do ano de 2006, na eleição palestina, Marwan Barghouti, que cumpre, né, prisão perpétua em Israel, tornou-se candidato e concorreu ao cargo de primeiro-ministro da Autoridade Palestina. Paramos aqui nessa ministração. Nós queremos pedir a sua gentileza de você estar dando um like nesse vídeo, de você se inscrever nesse canal e você também compartilhar com o máximo de pessoas que você puder, os seus familiares, seus amigos, para que assim possamos ter a propagação dessas informações tão importante que, apesar de ser histórica, né, nós sabemos que muitas pessoas não conhecem muitos dos detalhes da história moderna que estamos vivendo em relação às guerras e rumores de guerras. Então, que Deus lhe abençoe grandemente, que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua família. Até a próxima, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém.